Fala galera, vamos aí para a nossa aulinha de hoje, tá? A nossa aula de hoje ela é um pouco mais tranquila, né? O intuito é a gente conseguir relembrar os assuntos que foram falados nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas de aula desse bimestre. E o objetivo é a gente fazer os exercícios e tirar algumas dúvidas de vocês e fazer um breve remember, ou seja, relembrar um pouquinho os assuntos que foram falados até o presente momento sobre esses capítulos. Beleza? Então, como você vai ver, está aqui para você os seus exercícios da apostila. Estão aqui para você, tá? O que a gente vai fazer? Vamos usar os exercícios, respondendo eles, para relembrar os assuntos importantes que você precisa saber. Tudo bem? Então, preste atenção e tire as suas dúvidas e entenda as possibilidades de respostas que eram possíveis nos exercícios. Tudo bem? Bom, ele quer saber, então, indique na ordem a número 1, né? Questão número 1. Indique na ordem as 3 eras geológicas mais recentes, ou seja, os períodos geológicos mais recentes do planeta Terra. 2 lembretes para vocês importantes. Existe a diferença entre o tempo histórico e o tempo geológico. O tempo histórico é o tempo para nós, seres humanos, que é um tempo contado em anos, né? O tempo para a Terra é o tempo de milhões ou milhares de anos, tá? Ou até bilhões de anos. Então, isso traz uma consequência muito grande na interpretação dos processos, tá? Bom, lembre-se então que as eras geológicas nada mais são do que fases da vida da Terra. Por exemplo, é igual a você. Você, ser humano, tem fases da sua vida. Ou seja, você já foi criança, já foi bebê, né? Hoje você está no caminho da adolescência. No futuro você vai ser jovem, depois adulto e depois idoso, né? Ou seja, isso são fases da sua vida. As eras geológicas são como se fossem fases da vida da Terra. Então, as eras geológicas mais recentes são a Paleozoica, a Mesozoica e a Cenozoica, que é a que estamos vivendo agora. Beleza? Respondido? Entendam então o seguinte, na sequência ele quer saber qual é a idade aproximada da Terra, ou seja, quantos anos mais ou menos estipula-se que o planeta Terra tem. Isso não é uma informação extremamente precisa, né? Mas os elementos mais antigos que o homem já identificou no planeta Terra e que conseguiu desvendar um pouco sobre isso, diz que o planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, ou seja, 4 bilhões e 500 milhões de anos, tá? Aproximadamente é isso que estima-se que seja a idade do planeta Terra. Por isso, tempo geológico é muito diferente do tempo do ser humano. Beleza? A número 3. A pergunta é, quando surgem os primeiros seres vivos? Tá? A gente tem que ver, então, que momento da Terra, que fase da Terra, né, que os seres vivos vão aparecer, tá? Por isso, a gente divide essas fases do planeta Terra em 2 momentos. No período pré-cambriano, que cambriano significa vida, então pré-cambriano é antes da existência de vida, que foi a maior parte da vida do planeta, sem a existência de vida. Praticamente 4 bilhões de anos do planeta foram sem a existência de vida, então foram nesse momento pré-cambriano. E as outras fases, que foram aquelas que a gente falou na outra questão, Paleozoico, Mesozoico e o Cenozoico, foram já do período cambriano, que é quando a gente tinha vida, tá? Ou seja, os primeiros seres vivos, os primeiros elementos vivos começam a aparecer no período Paleozoico, na era Paleozoica, tá? É quando a gente começa a ter, então, os primeiros elementos vivos do planeta. Beleza? Aí ele vem na sequência, perguntando quais as camadas que compõem a estrutura da rocha. Você vai lembrar lá naquele desenhozinho que está na sua apostila simpático, tá? Que as camadas do planeta, elas são de 3 tipos, são diferentes, né? O núcleo, tá? O núcleo pode ser dividido em núcleo interno e núcleo externo, né? Lembra que a camada do núcleo, então, é a camada do interior da Terra, lá do interior, né?
Depois a gente tem o manto, tá? Ou seja, pode ser dividido em manto superior e inferior, certo? E por último, a gente tem a crosta terrestre ou a litosfera, que é a camada justamente onde estamos, onde a gente tem o solo, onde tem todos esses processos mais intensos. Show? Ou seja, 3 camadas principais aí, o planeta Terra, né? Litosfera, manto e o núcleo. Beleza? Professor, se eu quiser colocar ali divididinho, núcleo interno, núcleo externo, sim, você pode fazê-lo, tá? Vai estar mais correto até do que se colocar apenas as 3. Beleza? Outra questão, a questão 5, vamos à questão 5. Quais são os tipos de rocha existentes na Terra? Olha aí, vamos lembrar os tipos de rocha? A gente lembra então que são 3 tipos de rochas principais. A rocha magmática ou ígnea, né? Rocha magmática ou ígnea, ela pode ser dividida em 2 tipos. Extrusiva, que é aquela que quando a lava sai na superfície, ela se solidifica imediatamente, tá? A intrusiva, rocha magmática ou ígnea intrusiva, é aquela que ela vai se solidificar no interior da crosta terrestre, tá? A crosta terrestre tem uma temperatura um pouco menor do que lá o manto, então vai ser aquele tipo de rocha que vai se solidificar no interior da crosta, tá? Então lembre-se, falei aí, primeiro tipo, rocha magmática, que pode ser intrusiva ou extrusiva, tá? Depois, a gente tem a rocha sedimentar, que é aquela que, vamos lá, a rocha sofreu intemperismo, liberou sedimentos, ok? Esses sedimentos se deslocaram, se teve transporte, então é erosão. Então se deslocou, gerando erosão, ok? Quando foi depositado, essa rocha se une, né? Ou seja, esses pedacinhos, os sedimentos, se unem através da água, né? Que vai unir esses sedimentos formando a rocha sedimentar. Então, ó, te falei, rocha magmática, que pode ser intrusiva ou extrusiva, e a rocha sedimentar. Por último, temos a rocha metamórfica, tá? Que é aquele tipo de rocha que é o seguinte, imagine uma rocha sedimentar, estava lá formada. Aí, essa rocha sedimentar começou a ter muitos outros sedimentos em cima dela. E aí o peso em cima dela foi ficando muito grande, certo? Essa rocha, então, passa por intensa transformação, porque ela vai sofrer com esses sedimentos em cima dela, muitos sedimentos em cima dela, e aí, em função disso, eu passo a ter intenso calor e alta pressão sobre essa rocha sedimentar que está aqui embaixo, embaixo de muitos sedimentos. Ela passa a ter calor e alta pressão e por isso ela vai passar por uma metamorfose, gerando a chamada rocha metamórfica. Ou seja, nós temos então 3 tipos de rochas. Rochas ígneas ou magmáticas, que são intrusivas ou extrusivas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Beleza? Vamos então agora para a número 6. Explique o ciclo das rochas. Lembre-se, nenhuma rocha ela vai desaparecer, né? As rochas, então, elas vivem em constante transformação, tá? Por exemplo, uma rocha magmática, ela vai lá, sofreu erosão e intemperismo, né? Gerou sedimentos. Depois, esses sedimentos são transportados e depositados, se transformam numa rocha sedimentar. A rocha sedimentar sofre alta pressão e alta temperatura, passa a ser uma rocha metamórfica. Aí, professor, então da metamórfica acabou? Não, a metamórfica pode sofrer também erosão e intemperismo e se transformar novamente numa rocha sedimentar, tá? Então, só para você entender o seguinte, as rochas, elas possuem um ciclo, uma constante transformação, tá? E mudança. Então, nenhuma rocha vai desaparecer, tá? As rochas apenas elas vão sendo transformadas e sendo modificadas, certo? E sendo transformadas em outro tipo. Ok? Bom, vamos lá. A número 7 pergunta para você o que é deriva continental.
você aprendeu que a deriva continental foi a primeira teoria criada pelos homens com relação à existência de um antigo único continente chamado Pangeia e também com relação aos movimentos das placas tectônicas, tá? Então, a teoria da deriva continental é aquela teoria que elaborou o pensamento de que todos os continentes, em um determinado momento, estiveram unidos, formando um continente único denominado Pangeia. Beleza? Essa era a teoria da deriva continental, tá? Vamos lá. A outra pergunta, o que é a tectônica de placas? Bom, de cara você já tem que saber o seguinte, a teoria tectônica de placas, ela não é o oposto da teoria da deriva continental, como muitos imaginam. A teoria tectônica de placas, ela é uma evolução da teoria da deriva continental. Ou seja, quer dizer que a teoria da deriva continental evoluiu, descobriram novas coisas e então ela passou a ser a teoria tectônica de placas, tá? Só para você ter uma noção básica, a teoria tectônica de placas, ela é aquela teoria que descobre que todos os continentes estavam flutuando sobre o magma, né? E que toda a superfície do planeta estava dividida em placas tectônicas que se movimentavam, né? Então, a teoria tectônica de placas é uma evolução da teoria da deriva continental que determina e descobre, né, que toda a superfície do planeta está dividida em placas tectônicas que flutuam sobre o magma e se movimentam. Show? Maravilha. Então, essa era a questão 8. Vamos para a questão 9 agora. Vamos. Questão 9. Espero que vocês estejam fazendo direitinho, hein? Preste atenção. Questão 9. Explique quais podem ser as causas dos abalos sísmicos em um país, ou seja, as causas de um terremoto em um país. Lembra? Vamos relembrar, recordar o que causa um terremoto. Vai. Se você respondeu o movimento transformante, você respondeu certo. Né? O terremoto é causado pelo movimento transformante, ou seja, aquele movimento que eu chamei de um movimento de atrito entre as placas. Tá? Então lembra, são 3 tipos de movimentos orogenéticos, ou seja, horizontais, tá? Convergente, divergente e transformante. Beleza? O movimento que vai gerar os abalos sísmicos são os movimentos transformantes. Beleza? Então, o que pode gerar um terremoto no país? A ocorrência de movimentos transformantes. Beleza? Lembre-se que os terremotos, quando acontecem no oceano, podem gerar tsunami. Então, se ele perguntasse quais as causas que podem gerar tsunamis, você teria que explicar que eram movimentos transformantes que ocorressem no oceano, gerando terremotos no oceano que poderiam gerar tsunamis por consequência. Beleza? Só para você relembrar esse assunto, tá? Número 10. A número 10. Vamos dar uma olhada nessa questão simpática. Por qual motivo países como o Japão possuem efeitos diminutos, ou seja, menores, quando ocorre um terremoto, ao passo em que países como a Turquia sofrem grandes catástrofes? Galera, se você se recordar, na nossa aula de agentes internos, quando a gente falou dos movimentos, tá? Eu te falei que tem países como, por exemplo, o Japão, que são mais desenvolvidos, que eles possuem alta tecnologia e eles empregam essa alta tecnologia nas suas construções para diminuir os possíveis efeitos em caso de terremotos. Então, por exemplo, se rolar um terremoto sinistrão no Japão, por mais que o terremoto seja de alta intensidade, eles hoje possuem tanta tecnologia como, por exemplo, os amortecedores instalados nos prédios. As construções, elas não são feitas com um concreto muito rígido, são feitas com um concreto mais flexível para não ter rachaduras, né? Então eles conseguem desenvolver uma série de tecnologias para diminuir os possíveis efeitos dos terremotos. Países como, por exemplo, citado na questão, como a Turquia, tá?
que não são tão desenvolvidos, não possuem tanta tecnologia, não investem tanto nesse sentido, quando ocorre um terremoto, os impactos são muito maiores, porque os prédios não vão estar preparados, então vão desabar. As estradas não vão estar preparadas, então vão rachar, ou viadutos podem cair, coisas desse tipo. Tá? E aí os danos são muito maiores. Então, só para você entender o seguinte, o investimento feito na tecnologia para desenvolver técnicas de construção que resistam aos terremotos fazem com que os efeitos sejam menores em países mais desenvolvidos do que em países menos desenvolvidos. No caso, ele citou aqui a Turquia, mas você pode citar até outros. Por exemplo, como o Haiti, que é um lugar que acaba tendo muitos terremotos, já teve terremotos que causaram milhares de mortes, justamente porque era um país que não estava bem preparado para resistir a esses eventos, ou seja, não possuía grande tecnologia para investimentos, certo? Então, só para você entender que era isso que ele queria dizer com a questão. Então, por exemplo, você vai ouvir muitas vezes falar que o Japão tem terremotos diariamente, quase, ou seja, constantes, né? E o número de mortos às vezes é zero, é quase nenhum, enquanto em outros lugares ocorrem terremotos de muitos tempos em tempos, de 10 em 10 anos, por exemplo, mas quando ocorre, o número de mortos acaba sendo imenso. Tá? Lembre então que isso está super relacionado ao processo de investimento na tecnologia empregada nesse país. Beleza? Galera, essa era a nossa revisãozinha, esses eram os nossos exercícios que a gente tinha para hoje. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha feito direitinho. Passe as respostas para o seu caderno. Um beijo grande.